vamos ter a nossa quinta aula de novos membros, né? Tivemos uma pequena pausa, em razão de algumas questões, programação especial. Eu acho que eu fiquei doente um sábado também, eu não vim. Mas retomamos, então, na quinta aula de 8. Então, estamos entrando na segunda metade das aulas. Logo, logo acaba, hein? E agora nós vamos tratar, depois de ter tratado de culto, ética cristã, surgimento e a história do pentecostalismo, e a aula anterior falamos sobre dom de línguas. Agora nós vamos entrar na segunda metade, que vai tratar de eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja. Nós vamos tratar de assuntos como o de hoje, a definição, a natureza, as marcas da igreja. Vamos falar de governo, membresia, depois, e disciplina bíblica também. Mas, então, hoje nós vamos introduzir o assunto eclesiologia, tratando da definição, o que é a igreja, e também as marcas da igreja saudável. Para isso, antes de iniciar, eu gostaria já, então, de orar. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por até aqui nos abençoar, por até aqui nesse estudo, o Senhor nos dar graça e condição de meditarmos em assuntos tão importantes. Agora iniciamos novamente um estudo de extrema importância para a igreja local, a respeito da natureza da igreja, suas definições bíblicas, seus propósitos. Que o Senhor nos dê graça novamente e transforme o nosso entendimento, tire do nosso entendimento aquilo que é errado, que nós nutrimos durante tantos anos, para que nós possamos agradar o Senhor nessa terra como igreja tua e como povo teu. Então nos dê graça, nos dê do teu Espírito, nos auxiliando na compreensão do teu conhecimento. Para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós tratamos de igreja, nós começamos então a tratar dessas definições básicas. O que é a igreja? Por isso que falamos natureza da igreja. E vamos ver alguns aspectos importantes. Definição. A palavra igreja nas Escrituras é a tradução da palavra grega eclesia. A palavra eclesia significa simplesmente reunião pública de pessoas. É o que quer dizer essa palavra no grego. Em resumo, a igreja, então, é a união dos pecadores verdadeiramente salvos por Cristo. Igreja não é o cristão individual e tampouco o lugar físico. Igreja, essa definição dessa instituição, ela parece um pouco complexa nos nossos dias, né? Igreja parece que sofreu tantas interferências e a igreja passou a fazer tantas coisas que Deus não mandou ela fazer, que a gente complicou muito essa definição. Na Bíblia, desde a fundação da igreja, essa instituição, ela sempre foi do intuito de Cristo que ela simplesmente sempre fosse reunião pública dos salvos, das pessoas que fazem parte do povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9, 1 Pedro 2, 9, que nós lemos no início do culto, fala que quando Deus nos salvou, nós fomos transportados de uma situação de inimigos de Deus. Nós saímos de uma categoria de pessoas que não são de Deus, inimigos, e Deus nos propôs uma nova vida, uma mudança de vida. E a principal novidade agora é que nós fazemos parte de uma nova categoria de pessoas, que é a categoria de pessoas que é chamado povo de Deus. Nisso nós entendemos sobre igreja algumas coisas importantes.
Primeiro, igreja é algo simples. É a união do povo de Deus. Igreja é isso. Segunda coisa, igreja não pode ser os indivíduos. Igreja não pode ser você sozinho, você em si mesmo, na sua casa, no seu quarto, orando, estudando, cantando louvores, sozinho na sua casa. Cristãos individuais não podem ser igreja, porque igreja é a união do povo de Deus. Terceiro, igreja não pode ser essa estrutura, essas 4 paredes, esse prédio. Igreja não pode ser uma instituição humana terrena. Ela é a reunião do povo de Deus de maneira universal e também de maneira local. Nós vamos fazer essa distinção. Não há muita coisa a se acrescentar a respeito disso. Não há muito o que florear e não há muito do que tornar isso complexo. Igreja é a união entre as pessoas que fazem parte do povo de Deus. Seguindo, o objetivo. Por que Deus estabeleceu a igreja? E aqui há muita dificuldade, há muita confusão. Também é simples. O objetivo de Cristo ter formado o povo, primeiro, em geral, vivenciarmos aspectos coletivos e obrigatórios do cristianismo estabelecidos por Jesus. Quando você se converte, como eu disse, você recebe uma nova vida. Você recebe uma nova proposta de vida, em vários aspectos da sua pessoalidade. Quando você se converte, suas relações familiares mudam. Deus te propõe uma nova relação familiar. Quando você se converte, suas questões profissionais, seus objetivos, sua relação com o dinheiro muda. Quando você se converte, seu testemunho muda. Você recebe uma nova proposta de santidade. E quando você se converte também, Deus muda suas atividades. Deus muda as coisas que você participa. E o que Cristo te propõe quando você se converte é vivenciar várias coisas espirituais. Você passa a ler a Bíblia, você passa a orar, falar com Deus, ter comunhão com Deus. Você passa a evangelizar, você passa a fazer várias atividades que são agradáveis a Deus. Quando nós falamos obrigatórios, não é uma questão de aderência, não é uma questão de simplesmente ter que fazer, mas naturalmente quando nós convertemos, nossas atividades mudam, nosso interesse muda, nós passamos a ser interessados em outras coisas. Não é mais interesse em relação a desfrutar da carne, do prazer deste mundo, mas é desfrutar da vida com Deus. E várias dessas coisas nós fazemos individualmente. Por exemplo, a Bíblia nos recomenda ter uma vida pessoal de oração. Fazer nossos desejos conhecidos de Deus em oração. Interceder uns pelos outros. A Bíblia nos recomenda a necessidade do estudo das Escrituras em casa, pessoalmente. Entretanto, algumas dessas práticas cristãs, a Bíblia mostra que nós temos que fazer juntos. Por exemplo, a adoração, o culto formal a Deus. A Bíblia mostra, desde o Antigo Testamento, que é algo que se faz coletivamente. A Bíblia mostra que a missão de evangelizar o mundo não é dada a indivíduos, carreira solo, mas nós temos que fazer isso
coletivamente. A igreja, como uma coletividade, como um grupo de pessoas, recebe o propósito de evangelizar o mundo. Existem aspectos da vida cristã que não tem como nós vivenciarmos individualmente, sozinhos. A Santa Ceia, o batismo, não tem como. Não tem como nós darmos razão para o movimento desigrejado, que por conta das decepções com a igreja, quer ser igreja dentro de casa. Não há como, não é compatível com o que a Bíblia diz. Você gostando ou não, você preferindo ou não, Cristo nos ordenou. Muitos aspectos da vida cristã nós temos que fazer e viver juntos. É uma obrigação. Aqueles que procuram viver uma vida cristã sozinhos, por mais santo que sejam, estão em desacordo com Cristo, porque Cristo nos colocou no meio de um povo, de uma comunidade. E quando Cristo olha para a terra e vê a sua comunidade, o seu povo forte, unido, pessoas diferentes, em harmonia, falando a mesma língua e avançando, ele recebe mais glória do que um povo disperso, individualista e cada um correndo para si mesmo. Igreja nada mais é do que essa vivência desses aspectos que Cristo quer que nós vivamos em união. Quais são, então, esses objetivos? Vivenciar aspectos coletivos do cristianismo. Adoração pública a Deus. Não existe culto sem uma congregação. Nós vimos na aula de culto, quem estabelece a forma do culto? Quem adora ou quem é adorado? Quem é adorado. E aquele que é adorado por nós, o Senhor Deus, ele quer ser adorado coletivamente. Ele se agrada mais, ou ele só se agrada com um culto, como igreja, coletivamente. Não estou falando que você não deve fazer cultos familiares. Mas a essência do culto está ligado à comunidade, a um grupo de pessoas. Segundo aspecto, edificação mútua dos salvos. Deus quer, e é da vontade de Deus, que depois que nós nos convertemos, o nosso crescimento em conhecimento da Bíblia, em santificação, o nosso crescimento em maturidade, o nosso crescimento em serviço ao Senhor, na obra dele, tudo isso ele quer que nós façamos esse crescimento, essa edificação, juntos. Ele não quer que nós fiquemos isolados dentro de casa, lendo um monte de livros, adquirindo conhecimento e crescendo sozinhos e para nós mesmos. Deus quer que nós estejamos unidos em comunidade e Ele quer que as habilidades e dons que Ele deu a cada um de nós, individualmente, sirva de benefício para o outro. Aquilo que Deus me deu de dom não é para mim. Não é para que eu use para minha edificação. O que Deus deu de benefício, dom, habilidade para mim é para ser usado para o seu proveito. Só que eu não sou bom e habilidoso e não tenho dons em todas as áreas. Então eu tenho fraquezas. Se por um lado eu tenho habilidades e dons dados por Deus, falta por outro lado para mim outros dons. Sabe para quem que Ele deu? Para você. Para que você preencha o que falta em mim. E eu preencha o que falta em você.
Na ideia de Deus, a união faz não só o açúcar, faz a força mesmo. Isso é uma conversa fiada no mundo. Mas na engenharia de Deus e na programação de Deus, juntos nós somos mais fortes do que separados. Por isso, nós somos igreja para que haja edificação mútua dos salvos. Para que juntos nós sejamos mais fortes e o que falta em mim você complete e o que falta em você eu complete também. E assim nós nos unimos e avançamos. Isso se chama unidade na diversidade. A diferença entre nós parece aquilo que nos separa, né? Somos tão diferentes uns dos outros. Uns têm cabelo, outros são careca. Uns são bonitos, outros feios. Uns são ricos, outros são pobres. Esses são motivos para que, humanamente falando, haja divisão. Mas para Deus isso é completamente contrário. Nós nos unimos e naquilo que nós somos diferentes, nós nos completamos. Eu posso até ter o dom de ensino, mas eu não me dou muito bem com os socorros. Dom de misericórdia. Eu tenho dom de diaconia, serviço. Mas não sou muito bom e não sou tão habilidoso assim na evangelização. Nós somos diferentes. E por isso, nos unindo, somos mais fortes. Como que isso acontece? Como que essa união é possível, então? Por meio da igreja, que é a reunião pública das pessoas que foram salvas. Terceiro, evangelização do mundo. Cristo deu a missão de evangelização do mundo para um grupo de pessoas e não para indivíduos. E não para super-heróis. Deus deu essa missão à igreja para que diversas formas, não só na pregação do púlpito. Pregação do púlpito, se as igrejas só evangelizam por meio do púlpito, é algo limitado. Não só por meio de porta em porta, folhetos, pregação pública na praça. Não é só também ir lá na África. São todas essas formas que eu disse. Porque eu não consigo ser eficiente no evangelismo, ou tão eficiente no evangelismo da sua empresa, porque eu não trabalho lá. Mas você trabalha. Eu não consigo falar com pessoas que são tão inteligentes e ricas, mas existe alguém do povo de Deus que tem esse acesso, tem essa condição. Eu não consigo acessar a sua família, você consegue. Juntos, nós também cumprimos com mais eficiência o evangelismo. Juntos também conseguimos atender aos pobres e necessitados. É um outro objetivo da igreja. Pelos nossos recursos, pelo nosso dinheiro, unindo um pouquinho de cada um, conseguimos atender a necessidade de pobres e necessitados. Com preferência, claro, para os da família da fé. Se nós não nos unirmos, nada disso é possível. Nada disso vai ser eficiente. Veja a simplicidade disso. Isso é a igreja. A união do povo de Deus para cumprir esses objetivos. Isso afronta e isso vai contra aquilo que nós vimos hoje nas igrejas. Hoje, o intuito das pessoas abrirem uma igreja é sempre ter uma missão específica. Olha, vamos abrir uma igreja para surfista e skatista?
a gente faz a programação e a gente se une para atingir esse pessoal que é menosprezado. Vamos abrir uma igreja que cura mais, que é conhecida pela cura. Vamos falar de cura, fazer cultos de cura, cruzadas. Vamos abrir uma igreja, já que nós somos uma banda e um grupo de louvor tão forte, vamos abrir uma igreja voltada e centralizada nessa banda, nesse grupo de louvor, esse ministério que nós temos. Sabe, cada um tem uma filosofia, um valor, uma missão. Parece que abrir igreja hoje é abrir uma empresa. Cada empresa tem um nicho, tem um segmento, tem um valor, uma missão. E cada um quer atingir um público. Cada um quer ter repercussão na sua vertente. Não, não é nada disso. Igreja não é nada disso. Igreja é para nós nos reunirmos, juntarmos as nossas forças e participação para fazer aquelas 4 coisas ali. Culto, edificação mútua, evangelizar o mundo e atender os pobres e necessitados. Esse é o nosso objetivo. Seja skatista, seja pobre, seja rico, seja qualquer coisa. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. Não estamos para promover entretenimento. O objetivo não é promover sociabilidade. Apesar da comunhão fazer parte da nossa união, e é necessário, mas um dos nossos objetivos não é encontrar e fazer da igreja uma forma de entretenimento. Eu vi um filme, alguém já deve ter visto, é um filme cristão, né? E é bem legal, é interessante. Um professor de teologia, dos anos 1600, 1700, bem antigo, lá num seminário, ele estava lá, e ele queria criar, lá no seminário, uma metodologia diferente de leitura da Bíblia. Ele criou uma forma de ler a Bíblia sem muito esforço. E tinha um outro professor, mais velho, que falava, não, se você fizer isso, a igreja um dia, se ela usar esse método, ela vai se desviar. E aquele professor mais jovem insistiu. Aí aquele homem mais velho, aí entra a ficção, ele criou uma máquina do tempo. Ele criou uma máquina do tempo e levou aquele professor mais jovem para os anos 2000. E ele foi então e apareceu em Nova York, nos anos 2000. E ele começa a frequentar as igrejas. E o método que ele criou estava sendo aplicado. E ele chegou então na igreja, e por conta daquele método, o culto foi totalmente mudado e transformado. E ele foi e chegou na programação da igreja. O que acontecia? E era assim, segunda-feira, o dia do jantar de casais. Terça-feira, o dia do boliche. Quarta-feira, o dia do cinema. Quinta-feira, o dia do basquete. Sexta-feira, o dia, eu não lembro, mas toda a programação da igreja estava voltada para entretenimento. E no culto de domingo, ele foi no culto daquela igreja e foi 10 minutos de palavra, bem simples. E ele se tocou, quando nós tiramos a palavra de Deus do centro da igreja, como eu que estava propondo, nós vimos coisas estranhas entrar para dentro da igreja. Nós não podemos perder o foco da nossa missão. São aqueles 4 pontos. Porque se nós não nos focarmos, essa geração pode até não perceber, mas a próxima geração
dessas crianças que estão aí sentadas podem trocar esses objetivos por entretenimento, por esporte, por isso, e cinema, e boliche. E a igreja só vira um clubinho social. Igreja não é clube social. Igreja não é um grupo de pessoas que vai para a chácara junto só. Que vai nadar, vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai paquerar. Não é. Não é mais um clube social. Igreja é a união do povo de Deus para se alcançar aqueles objetivos. Ali dentro daqueles objetivos, há um espaço sim para a comunhão. Mas o entretenimento não pode ocupar o espaço daquilo que é mais importante. Recomendo a você. Depois eu vou tentar descobrir o nome. É muito legal esse filme. Ele é meio ficção científica, mas é bem interessante. Próximo. Igreja invisível. Uma distinção muito importante. Aquilo que nós lemos na Bíblia, as promessas sobre a igreja, aquilo que nós vimos na Bíblia sobre as características da igreja, são promessas, são palavras de Cristo destinadas à igreja invisível. O que é a igreja invisível? É o conjunto de redimidos, de salvos por Cristo, de todos os tempos, vivos ou mortos. Igreja, recapitulando, é a união do povo de Deus. Em determinados momentos, ou na maioria das vezes, a Bíblia vai se reportar à igreja invisível, que é todos os salvos do mundo inteiro, de todos os tempos. Esse é o povo de Deus. É a igreja universal de Deus. Não é a do reino de Deus. É a igreja universal de Cristo. São todos os salvos de todas as eras, do Antigo e do Novo Testamento. É esse povo que vai estar um dia com Deus no céu, para todo sempre. Essa é a igreja de Cristo. Nessa igreja de Cristo invisível, ela tem 4 características que a Bíblia diz. Primeiro, ela é única. Ela é unida. Ela é uma comunidade só. Ela é chamada da igreja de Cristo. É uma igreja única, espalhada por aí. Ela é santa. Essa é a igreja que a Bíblia diz que é santa. É a igreja invisível. É a união desses salvos verdadeiramente que estão espalhados por aí. Ou que já morreram, que estão vivos, ou que um dia vão nascer, que nem existem ainda. Essa igreja é santa. Ela não se corrompe. Ela é incorruptível. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo também é universal, do mundo todo, sem divisão de nações, de povos e nem de tempo. E é essa igreja que é vitoriosa. É a igreja invisível de Cristo. Esse povo que não tem nação, que não tem país, que não tem tempo que limita ela. É essa igreja que Cristo diz que ela é vitoriosa. Ela vai vencer. Ela vai suportar. Essa igreja invisível, ela vai derrotar o anticristo. Ela vai derrotar Satanás. Ela não vai ser derrotada de jeito nenhum. Ela vai avançar. Ela vai evangelizar o mundo. E ela vai entrar nos céus. É a igreja invisível. Por que invisível? Porque ela não está limitada a templos, a localidades. E ela é vista somente por Deus. Na hora que você entender o próximo, vai ficar mais claro. Porque nós temos a igreja visível. A igreja visível, o próprio nome diz, é o que nós estamos vendo aqui. É essa união de pessoas.
Dentre essas pessoas aqui, existem pessoas que são salvas que não são salvas. Quem é que julga isso? Quem é que sabe disso? Somente Deus. Não é dado aos homens esse julgamento de foro íntimo, de individualidade e intimidade. Nós julgamos os frutos. Mas há pessoas que estão dentro da igreja visível que não fazem parte da igreja invisível. Não são salvos. Que enganam visivelmente, por fora, externamente. Que vivem um cristianismo falso. Que não são regenerados. Que podem até estar no púlpito pregando. Mas não faz parte da igreja invisível, da igreja genuína. A igreja visível são as igrejas locais. É a Aliança do Calvário em São Joaquim da Barra. É uma igreja visível. É uma igreja local. Que há aqui uma comunidade e não é dado a nós saber quem é intimamente da igreja invisível. A igreja visível é a reunião daqueles que se aderem à fé evangélica ou participam das atividades da igreja. É a igreja local, denominacional e institucionalizada. Essa é a igreja visível. Essa igreja visível não tem aquelas características. Essa comunidade local aqui não recebe necessariamente aquelas promessas de ser única, santa, universal e vitoriosa. Não há uma promessa bíblica de que a aliança do Calvário em São Joaquim da Barra vai ser fiel e santa a Deus até a volta de Cristo. Não existe essa promessa para igrejas locais. Por quê? Porque geralmente passam gerações e as igrejas se contaminam. Ou tem alguma igreja, uma das 7 igrejas do Apocalipse que ainda está aberta. Está funcionando lá na Ásia, na Turquia. São todas destruídas, ruínas. Porque não há uma promessa de vitória para a igreja local. Igrejas locais, institucionalizadas. Deus não tem compromisso com a igreja institucionalizada. Deus não tem compromisso com denominações. A aliança do Calvário não é o caminho, a verdade e a vida. Ela é uma denominação que hoje nos distingue de outras, mas que, se não for pelo esforço e pela santidade dos seus membros, ela um dia pode se tornar herege. E ela pode se desviar. E ela pode, então, mostrar que não faz mais parte da igreja invisível. Porque Deus tem compromisso com quem? Com a sua igreja invisível. Essa igreja visível não tem essa promessa, por exemplo, de santidade, de ser para sempre santa. Como eu disse, a igreja se corrompe. Se a membresia perder a seriedade, ela se corrompe. Se a liderança perder a seriedade, se corrompe. Então não coloque a sua expectativa de perfeição na igreja visível. A sua expectativa de perfeição, de alegria, de gozo é da igreja invisível. A igreja visível, ela tem suas peculiaridades. Agora, então vamos fechar essa igreja. Não, a ideia não é essa. A ideia é fazer as distinções. Aquelas promessas maravilhosas são da igreja invisível, não da visível. Invisível e não da visível. Agora, há uma necessidade da igreja visível existir. Não estou desestimulando, não estou falando que não é bíblico a igreja visível. A igreja visível é bíblico. Você só precisa fazer as distinções. Por quê? Porque há necessidade dela ser igreja local, denominacional, institucionalizada. Local. Há uma necessidade de que os cristãos de determinada localidade estejam unidos,
Geograficamente eu estou falando. Há uma necessidade para que a gente alcance os objetivos que pessoas de São Joaquim da Barra se reúnam em uma igreja. Dependendo do tamanho da cidade, há necessidade, inclusive, de ter mais de uma igreja local. É igual em São Paulo. Tem gente que mora na Zona Sul que não consegue ir para a Zona Norte, de tão grande que é a cidade. Então existe a necessidade de haver igrejas locais próximas das pessoas. Eu estou falando de espaço físico. Então, a igreja precisa ser local. Ela não vai depender da igreja invisível. Eu sou aqui de São Joaquim da Barra, mas eu gosto lá da igreja do Portugal. Não é essa a ideia. Nós vemos nas Escrituras que como as igrejas eram divididas. A igreja que se reúne na cidade de Roma, de Filipo, de Corinto. Há uma necessidade de localidade. Nós nos identificamos e nós estamos aqui porque o que nós temos em comum, além da nossa fé? Moramos no mesmo lugar. Então ela é local, tem que ser mesmo. Ela tem que ser denominacional, infelizmente. Infelizmente, existe a necessidade de haver denominação. Porque é o seguinte, eu não quero ser confundido como um crente com uma pessoa que frequenta a Igreja Universal do Reino de Deus, porque não é a mesma fé. Ali nós vemos uma heresia, nós vemos uma seita que, em nome de Deus, explora financeiramente as pessoas. Então, eles se chamam crentes evangélicos. E eu não quero ser confundido com eles. Nós não podemos ser confundidos com eles. Por isso que nós precisamos, por necessidade de identificação, colocar uma placa lá fora e praticamente dizer: não fazemos parte de todas essas igrejas horríveis, nosso nome é outro. Para que de alguma forma nós possamos expressar a nossa fé genuína pelo nome da igreja. Não tem como nós não sermos confundidos. Nós precisamos aderir a uma denominação. E isso não está na Bíblia porque não fazia parte da realidade bíblica. O cristianismo no tempo bíblico era uma igreja só. Tanto é que não tinha nome. Era denominado o caminho pelas pessoas. O caminho. Mas entre os cristãos era chamado de cristianismo. Nós somos cristãos, nós servimos a Jesus Cristo. Então, depois de 300 anos de Cristo, lá pelo ano 360, o bispo de Roma, ou seja, o líder da igreja de Cristo que se reunia em Roma, ele se autodenominou superior aos demais pastores e bispos da igreja. É aí que surgiu o quê? A Igreja Apostólica Romana. Aí começou a denominação. Aí que começou a se diferenciar. Aí surge então a Igreja Católica Romana. E depois da Igreja Católica Romana, depois de 1400 anos, lá em 1500, Martinho Lutero reforma a igreja. Ele teve que abrir uma igreja. Ele teve que se distinguir da Igreja Católica. O que ele abriu? A Igreja Luterana. E aí então as denominações começam a surgir para se diferenciar a fé dessas igrejas. Então, meus irmãos, há uma necessidade de nós termos um nome. Então a igreja tem que ser denominacional. Porque também, dentro da nossa própria fé, existem diferenças. Nós somos diferentes dos presbiterianos. Não batizamos criança. Batismo por imersão e não por aspersão. Nossa forma de governo é diferente. Então temos que também nos diferenciar. Por meio da nossa denominação adotada, nós expressamos a nossa fé. Então, tem essa necessidade. E institucionalizada. Todo mundo fala, os desigrejados falam, né? Eu rompi com a igreja institucionalizada.
Porque a igreja rouba, a igreja institucionalizada ganha dinheiro, ela explora as pessoas. Eu também não concordo com isso. Mas a igreja tem que ser institucionalizada. A igreja tem que ter essa característica de instituição. Por quê? Olha, imagina uma coisa. Fernando e Danilo. Vamos falar que essa igreja local não gosta de ser uma igreja institucionalizada. Não gosta de salão, não gosta de CNPJ, não gosta de placa. Beleza. Então vamos reunir todo mundo na casa da Fernanda e do Danilo. Vamos lá. E vamos evangelizando e vamos colocando gente lá dentro. Como que você acha que vai ficar a casa deles depois de 1, 2, 3, 4 anos, 50, 80, 100 pessoas indo lá? Gente, não dá certo. Como que você acomoda um monte de gente dessa e expande o evangelho reunindo na casa das pessoas? A pessoa perde a liberdade, estraga o sofá dela, aí o menino derruba o vaso e quebra, ela fica chateada, e vai, e ela não pode viajar, não pode ficar doente, que é dentro da casa dela. Não tem como. A gente não tem que alugar um salão? A gente tem que alugar um salão, a gente tem que ter um espaço que não seja a nossa casa. Ok, então vamos alugar um salão. Vai alugar em nome de quem? Aluga em nome do Danilo. Aí já tem problema de imposto de renda, que ele está alugando. Vamos arrecadar o dízimo e vamos depositar numa conta. Na conta de quem? Põe na conta do Danilo. Aí já mistura. Então vamos ter que abrir um CNPJ, né? Vamos abrir um CNPJ. Aí abre um CNPJ. Aí abre uma conta em nome da igreja. Irmãos, não tem como nós vivermos o cristianismo. Não tem como a gente se reunir como igreja de Cristo, até invisível, se não ter aspectos de institucionalização. Tem que alugar o salão, tem que colocar uma placa, tem que abrir um CNPJ, tem que ir lá no cartório de registro de pessoa jurídica e abrir um cadastro de igreja para não pagar imposto. Tem que abrir uma conta bancária em nome da igreja. Tem que ter um tesoureiro. Tem que institucionalizar. Não tem como. Então, são aspectos normais. Entretanto, a gente não pode confundir que o CNPJ, que é a placa que está ali fora, é a igreja. E não é. São apenas burocracias, são apenas formalidades, porque a igreja de Cristo é a invisível. É ela que recebe essas características. Mas nós não vamos ficar sem nenhuma e sem a outra também. Nós vamos vivenciar ambas. Ok, feitas essas distinções, marcas da igreja bíblica. Segundo as Escrituras, nós vimos então a definição, os objetivos, a diferença entre igreja visível e invisível. E o objetivo e a natureza, a definição é muito simples. A gente se une para alcançar aqueles objetivos e temos que ter alguns aspectos formais. Agora, quais são as marcas? Quais são as características que a Bíblia confere a uma igreja bíblica? Primeira coisa, é uma igreja que o evangelho é a marca dessa igreja. O evangelho é a centralidade, ou é o centro dessa igreja, em todos os aspectos. O evangelho, a mensagem de salvação e redenção da humanidade, é o lema, é a filosofia, é a missão, é o valor. Tudo gira em torno do evangelho. O objetivo e o plano de Deus de redimir, salvar, santificar e um dia glorificar um povo. Essa é a marca. O centro dessa igreja não é aquele monte de coisa que eu falei.
de operar curas, ou a igreja que tem um homem, o ministério de um homem no centro. Não é uma igreja que adora a própria placa. Ah, mas como eu já vi isso? Tem igreja que o centro dela é a própria placa. É o orgulho que as pessoas têm de ser parte daquela denominação. E se pudessem mudar a Bíblia, colocariam: igreja tal é o caminho, a verdade e a vida. E não tem salvação a não ser nessa igreja. Essa aqui é a melhor igreja, essa... Não, o centro da igreja não é a denominação. Isso aí é um aspecto formal para nos distinguir. Deixa lá fora. Se a placa fosse boa, não ficava lá fora. Fica lá fora, tomando vento e chuva e sol. Na hora que a gente entra, da porta para dentro, esquece placa. Nós somos a igreja de Cristo. Porque o que nos une e o que nos alegra e a nossa motivação é o Evangelho. Salvar pecadores, santificar os crentes, lutar para que um dia possamos concluir nossa peregrinação, alcançar a glorificação eterna, estarmos juntos no céu. Evangelho, redenção do homem. O plano da redenção, é isso o nosso foco. O nosso foco como igreja é entender que tanto nós um dia estávamos perdidos e o mundo está perdido. E que existe então uma mensagem central e a mensagem mais importante de todas. É só por isso que nós estamos aqui, é o Evangelho. E acima disso não está a nossa prosperidade, não está a nossa saúde, não está o nosso bem-estar, não está a nossa empresa, não está o nosso casamento, não está nada acima disso. O Evangelho está acima de tudo. É a nossa maior preciosidade. Então nossas atividades vão girar em torno do Evangelho, nossa programação vai girar em torno do Evangelho, nosso investimento financeiro vai levar em conta o Evangelho. O Evangelho é o critério que vai definir tudo. Não é a placa, não é a tradição, não é o que a gente herdou do antepassado, não é nada disso. Evangelho. E o Evangelho é universal. 1 Timóteo 3,15, não precisa abrir. Eu vou citar. Eu preciso ler esse texto e fazer essa ilustração. Escrevo-te essas coisas, Paulo escrevendo a Timóteo, esperando e ver-te em breve, para que se eu demorar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Essa carta de Paulo a Timóteo, a primeira, é cheia de instruções de como liderar a igreja. Como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, ou seja, é o povo de Deus. E quando a Bíblia diz Deus vivo, está querendo destacar o fato de Deus ser alguém sério e cheio de ira. Eu estou te escrevendo essa carta, Timóteo, para você, que é tão jovem, que lidera a igreja, para você saber como deve proceder na igreja. E a igreja é o povo do Deus vivo, do Deus vingador, do Deus todo-poderoso. Então, tema. Por quê? Porque ele diz, porque ela é coluna e baluarte da verdade. Ai, que expressão tão bonita, né? Mas quer dizer o que isso? Coluna e baluarte da verdade. Ainda bem que sempre tem um pedestal quando eu prego. E eu consigo fazer a mesma ilustração. Isso aqui é um baluarte. Desculpe, eu derrubei tudo. Isso aqui é uma... Ixi, a verdade está caindo, ó. Isso aqui é uma coluna e baluarte. Sabia? Você nunca mais vai esquecer essa expressão. É um pedestal. É alguma coisa que sustenta. Essa coisa foi feita para sustentar a outra. Esse pedestal, essa estante que alguns chamam, não tem sentido em si mesmo. Ela não tem utilidade se ela ficar assim.
ela foi feita, esse objeto foi feito para segurar outro, não é? No caso dessa estante musical, é uma pasta musical que é segurada por esse pedestal. Essa expressão está dizendo que nós, igreja, nós, o povo de Deus, somos o suporte que segura a verdade de Deus, o Evangelho. Nós em si mesmos, quando unidos, não temos nenhuma utilidade e a gente não presta para nada a não ser juntos sustentarmos nesse mundo a verdade de Deus. Se o mundo olhar para nós e não ver a verdade de Deus, nós não temos utilidade. Nós não servimos para nada. Se nós não segurarmos bem e não tivermos boa desenvoltura de segurarmos devidamente a verdade, ela vai cair. Não temos utilidade. Nós só temos utilidade se em nós for bem vista a verdade de Deus, que é o Evangelho. A igreja de Deus é o que sustenta a verdade de Deus no mundo. Então, se o Evangelho, a verdade de Deus, não é o centro da nossa igreja, aos olhos de Deus, nós nem somos igreja. Se o Evangelho não for o centro da igreja local, não há utilidade. Se começarem a entrar outras coisas, se outras coisas começarem a ocupar mais espaço, mais tempo, mais prioridade, nós vamos nos encontrar com Deus vivo, que é o dono desse povo. Veja a seriedade. A marca principal de uma igreja saudável é que ela tem como centralidade o Evangelho, a redenção da humanidade. É a verdade de Deus. E nessa verdade existem muitos aspectos: a perdição do homem, a salvação em Jesus Cristo, a santificação depois da conversão, a maturidade cristã, o desenvolvimento. Tudo isso é Evangelho. A volta de Cristo, a glorificação. Se nós não tivermos a mensagem de Cristo como centro, pode fechar, cada um ir para sua casa, não vamos perder tempo não. Evangelho. Outra marca da igreja saudável é a conversão genuína. Eu vou fazer assim, sabe? É o dever da igreja trabalhar a conversão genuína de seus membros. Isto é, garantir que o objetivo principal de Cristo está sendo cumprido na vida de cada pessoa. E eu vou ler para você. João 3,3. Não precisa abrir. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém está em contato com a igreja, se ela frequenta os cultos, se ela se diz até membro, ou prega, ou canta, ou faz alguma coisa, e não nasceu de novo, ela está no lugar errado. Ela está se enganando, sendo enganada, enganando os outros. Sem conversão genuína e sem novo nascimento, não tem sentido alguém estar entre nós. Faz sentido uma pessoa que está desenvolvendo essa conversão, que está sendo chamada a essa conversão, que está sendo evangelizada, que está nos visitando. Não estou falando isso. Mas estou falando de alguém que se recusa a nascer de novo. Não tem interesse. Não tem despertamento, ou nem sabe que não é salva. Esse tipo de pessoa está no lugar errado. Então é dever de uma igreja saudável sempre estar atenta se os seus membros são convertidos genuinamente. Essa era a especialidade dos puritanos. Dentre os puritanos,
Você já pensou assim, quem era o melhor pregador puritano? Como eles eram inteligentes, devia ser aquela mensagem mais interessante, né? Era o que mais gritava. Igual o pastor Paulo. O que mais manda? Dentre os puritanos, sabe qual era o tipo de pregador mais admirado pelas pessoas? Era aqueles que faziam melhor um exame e promoviam um autoexame de conversão das pessoas. Era aquele pregador que fazia até o pastor da igreja reavaliar a sua salvação. Uma igreja saudável é aquela que, seja por meio do púlpito, seja por meio dos aconselhamentos, seja por meio do convívio, sempre está colocando as pessoas em um autoexame. E não fazendo as pessoas levantar a mão no meio do culto. Quem quer aceitar Jesus? Aí levanta 50. Aceitei Jesus, está salvo. Vai começar a provocar na semana que vem. Não é essa a ideia. A ideia é sempre estar pregando o evangelho, fazendo essas pessoas se avaliarem. Não estou falando, não me confunda, não estou falando que a gente não pode ter certeza da salvação. A Bíblia nos dá a certeza da salvação. Mas o que eu quero dizer com esse ponto é, uma igreja bíblica combate a salvação leviana das pessoas, sabe? Salvação fácil. Qualquer um é salvo, qualquer um vai para o céu. Aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus, gente? Você se arrependeu dos seus pecados. Você nasceu de novo. Você diz aí que é salvo, que é crente, põe um terno, põe uma gravata, mas você é uma nova criatura. Seu interior é diferente. Se eu perguntar para sua esposa, que te conhece intimamente, ela vai testemunhar se você mudou, se você é uma nova criatura? Esse tipo de coisa que eu estou falando. Sempre colocar as pessoas para se avaliarem. Uma igreja genuína tem essa marca. Outra coisa, discipulado é a marca de uma igreja saudável. Efésios, eu vou abrir novamente, Efésios 4, 15 e 16. Discipulado é uma marca de uma igreja que se diz saudável. 5, Efésios 4, 15 e 16. Mas seguindo a verdade, de amor em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem somos o corpo. Que bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda a junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o aumento, o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto está inserido em um conjunto de versos que fala de dons, de edificação mútua. E a centralidade desse texto é indicar que não existe sentido em nós nos reunirmos como igreja se nós não ajudarmos uns aos outros a crescermos na fé. Não adianta nós sermos igreja, e não tem utilidade nós sermos igreja, se nós sempre formos cristãos que usam ou se alimentam do leite espiritual. Está sempre no leite. Não, nós estamos juntos para crescer. Então, uma igreja saudável, ela se preocupa em promover o crescimento gradual dos crentes. Quantas vezes eu já ouvi em outras localidades, de onde eu vim, assim, não prega isso aí não. Isso aí é muito difícil para as pessoas entenderem. Esse tipo de mentalidade é o tipo de mentalidade que quer que as pessoas que são simples sempre sejam simples. E eu não estou falando de pregar erudito, falando palavras difíceis.
Eu estou falando da falta de preocupação das pessoas em promover uma comunidade que cresce. Eu sei, cada um cresce no conhecimento da Bíblia na sua velocidade. Tem gente que é mais rápido, tem gente que é bem devagarinho. E talvez tenha pessoas que tenham que primeiro ser alfabetizadas, pessoas que têm que ser alfabetizadas até para ler a Bíblia. Mas a questão não é essa. A questão é, a igreja local precisa tomar alguma providência para que todos juntos, do mais simples até o mais erudito, todos têm que crescer. Todos têm que sair da zona de conforto. Todos têm que sair da estagnação. Isso se chama discipulado. É depois da conversão, é depois do novo nascimento. Mas todos nós temos que estar preocupados em crescer, crescer e sempre crescer. Não é chegar num nível e falar que tá bom. Não. A igreja local precisa de estratégias para que todos juntos cresçam sempre. Discipulado. É o processo pelo qual o crente em Cristo Jesus se submete por toda a vida, recebendo orientação, auxílio, para a santificação, por meio das Escrituras, irmãos mais experientes. Não é só no conhecimento, mas é na vida. É na santificação. Todos juntos. Não adianta ter um grupinho de pessoas que se destaca e o resto passa fome. E o resto é imaturo. Não. Nós temos que crescer como discípulos juntos. Evangelização. Aí eu já faço a diferença. Por um lado, eu disse que o centro da igreja é o evangelho. Em todos os departamentos. Em todas as circunstâncias. Diferente é eu falar sobre evangelização. Que é a nossa missão de sair dessas quatro paredes e ir até os pecadores. Jesus não disse para os discípulos: evangelizem recebendo as pessoas. Que as pessoas que elas possam ir atrás de vocês e vocês preguem. Jesus não disse para os discípulos: aqueles que te abordarem e perguntarem sobre Jesus, vocês preguem. Jesus não disse: quando tiver uma visita na igreja, prega o evangelho do púlpito. Mas Jesus disse: ide e pregar o evangelho. Se uma igreja local não tem uma estratégia para sair das quatro paredes de um culto para ir até os pecadores, ela não é saudável, ela é estéril, ela não produz vida, ela é morta. Ela vai acabar em algum tempo, mais cedo ou mais tarde, ela vai estagnar. Uma igreja saudável não tem só a centralidade do evangelho, mas ela tem estratégia para sair para fora até os pecadores. Nós não podemos ser uma igreja interna das quatro paredes. Isso não basta. É preciso quebrar a cabeça, é preciso orar, é preciso buscar o enchimento do Espírito Santo para ir até as pessoas. Se a igreja local não fizer isso, repito, ela vai ser uma igreja estéril, que não produz vida. E um dia ela vai morrer, não vai deixar descendentes. Ela vai acabar. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja entediante, uma igreja entediada. Sabe o que começa a acontecer? Picuinha, briga. Ah, eu queria cantar, não deixa eu cantar. Ah, mas eu queria isso, eu queria aquilo. Ah, mas a irmã, o irmão, o fulano. O tédio leva a picuinha, a divisão, começa a brigar. Não
está fazendo nada. É igual Sodoma e Gomorra. O problema de Sodoma e Gomorra era o tédio. Aí começaram a pecar. Uma igreja que não está ocupada com a evangelização é tediante, é entediada. E aí começa a brigar, aí sai dali. Precisamos sempre estar atentos, não podemos ser estéreis, não podemos ser entediados. Temos que ir para fora, temos que ir aos pecadores, temos que buscá-los. Pregação expositiva. Uma igreja saudável só é saudável se o método de pregação for fiel às Escrituras. Se essa igreja não se preocupa com a qualidade da pregação que é dada no púlpito, essa igreja está fadada um dia também a se desviar e apostatar. Ou ela fica muito rala, ou ela fica muito superficial, ou ela vai aderir a alguma heresia. É a despreocupação, estou falando da despreocupação das igrejas sobre a legitimidade do ensino. Uma igreja só é saudável se ela se preocupa com essa saúde do púlpito, da qualidade do púlpito. E quando a gente diz pregação expositiva, eu estou falando de um método ou de um interesse. Pregação expositiva é um objetivo. E eu poderia dizer, pregação expositiva é uma ambição que o pregador tem. Qual é essa ambição? Ele quer ser o mais fiel ao texto possível. Ele quer transmitir ao pregar o significado, o sentido mais legítimo do texto possível. Pregação expositiva o nome já diz, meu objetivo aqui é só um: expor o texto para vocês, explicar o texto para vocês. Não é vir com um pretexto, falar, hoje eu quero pregar sobre, o que eu quero pregar hoje? Deixa eu ver, vou pregar sobre prosperidade, como ganhar dinheiro. Deixa eu escolher o texto que eu vou falar sobre isso. Nossa, a parábola do filho pródigo. Aí eu vou lá, de alguma forma eu vou conseguir achar prosperidade ali. E vai, você pode ter certeza. Quando na verdade é o seguinte, pregação expositiva é o seguinte: eu vou hoje pregar na parábola do filho pródigo. Eu vou estudar a semana inteira para saber o que Cristo quis falar nessa parábola. E aí eu chego à conclusão de que Jesus está querendo dizer que, ao contrário dos fariseus, a gente não pode ser como o irmão mais velho do filho pródigo, que ficou triste com o perdão que o pai deu. A parábola deveria ser o foco do filho mais velho, por exemplo. Quando os pregadores de uma igreja não se preocupam com essa fidelidade, não se preocupam com essa qualidade, não estudam, não tem compromisso com a interpretação correta, essa igreja está comendo lixo. Está comendo esterco. E vai chegar um dia que ela vai para a UTI, essa igreja. Não tem jeito. Preocupem-se com a exposição fiel das Escrituras por homens capacitados. Significa dizer que nem todo mundo vai pregar. Verdade. Nem todo mundo, nem todos os homens da igreja vão pregar. Não é para todo mundo e não é para todos os homens que Deus deu o dom de pregar, de ensino. Não é para todos que Deus deu talentos para pregação. Por homens chamados. E se eu não fui chamado, glória a Deus por isso. Deus encarregou homens específicos para essa missão. Uma igreja que não tem essa noção da necessidade da exposição fiel das Escrituras está fadada ao fracasso. Teologia bíblica é a preocupação que uma igreja local tem que ter em estudar
a Bíblia, para acreditar na sã doutrina e para combater heresias. Isso é um processo contínuo. Não é só entender hoje algumas doutrinas e falar, não, nós já somos bíblicos já. Não. Heresia tem uma nova todo dia. Heresia, todo dia alguém cria uma nova. Quando eu falo teologia bíblica, é sempre estar preocupado em combater as mentiras que querem derrubar a igreja. É sempre ter noção de que nós podemos um dia vacilar se nós não estivermos alertas. E sutilmente as coisas podem entrar. Essa é a marca de uma igreja saudável. As demais marcas são os temas das próximas aulas. Uma igreja bíblica tem uma membresia bíblica, tem uma liderança bíblica, o governo, e tem disciplina eclesiástica. Não gosto disso aí não. Ixi, isso aí eu não gosto não. É sério? É sério. Disciplina. Mas nós vamos ver nas próximas aulas. Não se esqueçam dessas outras marcas. Acho que acabou a apresentação aí. Põe de novo para mim, irmão, por gentileza. A natureza, nós vimos. Não se esqueça da centralidade do Evangelho. Buscar a conversão genuína de todos. Trabalhar o discipulado. Todos juntos crescendo em santidade e conhecimento das Escrituras. A evangelização é a nossa missão. Ir aos pecadores. A pregação expositiva é a preocupação que nós temos com a pregação fiel das doutrinas. Teologia bíblica é a preocupação que nós temos em combater as heresias, em blindar a igreja em relação às heresias de fora e tirar de dentro as que estão aqui dentro. E as demais nós vamos estudar nas próximas aulas. Amém? Acabamos aí mais uma aula. Que você possa então ter sido edificado e possa ter mentalizado o que importa dentro de uma igreja. Gente, é simples, foram 4 slides. Nós não precisamos de estratégia nenhuma, nós não precisamos de nenhum recurso humano, nós só precisamos entender essas coisas. Nós temos objetivos e nós temos marcas a serem alcançadas. É só isso. É entender esses 4 slides. E na dependência do Espírito Santo, essa igreja vai avançar. Vai avançar. Vai avançar. Vamos orar. Senhor Jesus, nos perdoa, porque tantas vezes nós quisemos inserir dentro da igreja pensamentos humanos, tradições, costumes, opinião própria e até mesmo os nossos gostos pessoais. Mas nos faz voltar ao entendimento bíblico do que é a igreja. A simplicidade dessa instituição que o Senhor criou. Coloque em nosso coração, na nossa mente, de uma maneira concreta, que nós estamos juntos aqui porque o Senhor ordenou. Que nós estamos juntos aqui nessa comunidade local e nós temos objetivos de evangelização, de edificação mútua, de adoração, de cuidado dos pobres e necessitados. Que nós estamos aqui e temos que buscar algumas marcas, pensando na centralidade do Evangelho, na pregação expositiva, na evangelização do mundo, na teologia bíblica. Que nós temos, Senhor, a necessidade de crescermos juntos. Senhor, coloca esses pontos nos nossos corações. Senhor, que essa igreja local nunca seja conhecida por nenhum aspecto de entretenimento, nenhum aspecto de cura, de prosperidade, de promessa terrena de sucesso. Mas que essa igreja local seja conhecida pela fidelidade ao Evangelho e às Escrituras. Se isso acontecer, nós sabemos que virá perseguição. E a perseguição é a forma de confirmar a legitimidade desse trabalho. E juntamente com a perseguição,
virão os eleitos do teu povo, daqueles que pertencem ao Senhor. Porque há sim um remanescente fiel em todo lugar. E nessa cidade há aqueles que são do teu povo e que ainda não se converteram, que hão de se converter. Que essa comunidade local seja o meio pelo qual eles sejam salvos. Que os irmãos daqui, dessa igreja local, não se apeguem a picuinhas e nenhuma vaidade pessoal, mas que eles possam se unir para ir atrás dos pecadores e de maneira simples e objetiva cumprir a missão que o Senhor nos deu. Para que no céu ela seja coroada, essa igreja local, ela seja elogiada por ti, não pela multidão que alcançou, mas pela fidelidade ao Evangelho e à sã doutrina. Que essa seja a marca dessa igreja nessa cidade. Para a glória de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, obrigado pela atenção.